a Escola Livre, né? Nós somos a Escola Livre, uma escola que ela é especializada em programação neurolinguística e hipnose ericksoniana. E por que da hipnose ericksoniana? Porque a hipnose ericksoniana ela está inserida dentro da programação neurolinguística como uma ferramenta de comunicação. A PNL, ela nada mais é do que um conjunto de ferramentas e técnicas de comunicação que nos ajudam a mudar resultados na nossa vida através de uma mudança de estados emocionais, de crenças, aprendizados que nós tivemos, para que a gente consiga sair de um ponto que a gente pode dizer de um estado presente, né, para irmos para um estado desejado. Ou seja, quando eu começo a ter alguma dificuldade, algum resultado na minha vida, seja ele qual for, e aqui quando eu falo resultado, você pode pensar nos mais diversos resultados que você tenha na sua vida, por trás deste resultado, nós sabemos que existe ali um comportamento, né? Existe alguma forma que você está agindo diante daquela situação, existe alguma escolha que você faça e que você muitas vezes se atrapalha, né? Ou uma forma de reagir, ou seja, você está diante de uma situação e você reage de um jeito que traz um resultado que para você hoje não faz mais sentido. Isso nós chamamos de um estado presente. É aquilo que está acontecendo comigo agora, né? Acontece que quando começa, vamos dizer assim, num linguajar mais popular, quando começa a doer, quando começa a não fazer mais sentido aquele resultado na tua vida, você começa naturalmente a almejar algo diferente. E aí, nesse gap que tem entre o que eu estou vivendo hoje e o que eu quero viver, esse vazio que existe é que a gente dá o nome de problema. Como é que eu faço para ter um problema na minha vida? É eu olhar para aquilo que eu tenho no hoje e dizer, não, não quero mais isso, não está legal. O que eu quero é aquilo que está lá. Pronto, acabei de arrumar um problema para mim. Por que problema? Porque muitas vezes eu não sei nem como sair da onde eu estou para chegar lá. Eu sei que eu quero chegar lá. Eu sei que é para lá que eu quero ir, mas eu não sei como fazer isso. E a PNL é exatamente este conjunto de ferramentas e técnicas que cria e constrói essa ponte, saindo daqui e vindo para cá. E um assunto que a gente vai trazer hoje aqui, nessa aula, nesse grupo de estudos, e eu quero que vocês se sintam bem à vontade de nos perguntar aqui, tanto para mim quanto para o Marcelo, que daqui a pouco eu vou passar a palavra a ele, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? E quem vai assistir depois no gravado, pode deixar nos comentários ali que a gente vai responder os comentários também, para que a gente torne cada vez mais interativo essa aula, esse bate-papo. A questão toda que a gente trouxe hoje aqui, o tema que nós escolhemos para essa noite, é um tema bem peculiar, é um tema que eu acredito que todos vocês, e eu me incluo nesses todos, né, em algum momento da vida já experimentamos, que é a ansiedade, né? A ansiedade, em algum momento, ela já apareceu nas nossas vidas. Seja a ansiedade em relação a um projeto, seja a ansiedade em relação a uma decisão que eu tenho que tomar, seja a ansiedade em relação ao que está acontecendo na minha empresa, o que está acontecendo no meu relacionamento. A ansiedade, ela aparece, né? E aí a gente vai trazer aqui algumas questões interessantes. Afinal de contas, o que é a ansiedade? Mais do que é a ansiedade, é como que nós construímos a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma estratégia de comunicação da nossa mente. A ansiedade que cada um de nós aqui experimenta é um modelo mental que nós desenvolvemos, muito individual, muito peculiar para cada um, que a gente dá o nome de ansiedade. Mas quando eu falo ansiedade, eu estou usando só uma palavra para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Porque a minha ansiedade é diferente da ansiedade do Marcelo, que é diferente da ansiedade da Marlene, que é diferente da ansiedade do Vitalino, que é diferente da ansiedade do Matheus. Por isso que a programação neurolinguística ela é tão fascinante, porque eu consigo, de uma forma rápida e muito efetiva, entender, compreender e, mais do que isso, tomar consciência e tomar conta de como eu construo a minha ansiedade. Isso é muito legal. Num primeiro momento, eu diria para vocês que é assustador, né? É assustador eu olhar para este nome, ansiedade, e concluir assim, putz grila, sou eu que construo a minha ansiedade. É,
É você quem constrói. Essa é a parte ruim. Talvez a parte mais dolorida. É você assumir, né, ter a responsabilidade, a maturidade e assumir de que a ansiedade que eu tenho, ela é minha responsabilidade total. Não é do meu chefe, não é do meu colega, não é do meu filho, não é do meu esposo, da minha esposa. Não. A ansiedade, ela é tua. Agora, por outro lado, tem uma coisa muito boa, que é o quê? Se eu construo a ansiedade, eu posso também construir confiança, equilíbrio, tranquilidade. Eu posso. Se eu souber como fazer isso, eu não vou mais experimentar a ansiedade naquele contexto, naquele ambiente, naquela determinada situação. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui é como é que a gente constrói a ansiedade. Quais são os efeitos que a gente começa a experimentar quando está numa vivência, numa experiência de ansiedade? Que efeitos são esses, né? Quais são as estratégias mentais que eu construo, que eu utilizo, que geram essa ansiedade? E como que eu faço para mudar? Como é que eu faço isso? Como é que eu assumo, então, esse controle e consigo mudar essa ansiedade que está na minha mente? Como é que eu consigo mudar essa historinha que, repetidas vezes, diante daquela mesma situação, ela vem à tona? Como é que eu faço isso? Como é que, quando eu estou diante de uma plateia, falando ali para as pessoas que estão à minha volta, eu consigo estar tranquilo, mas só de pensar em ter que fazer uma apresentação de algum projeto para líderes, diretores, gerentes, eu começo a ficar ansioso. E aí eu já não como direito, eu já não durmo, e aí eu perco o meu equilíbrio emocional. Como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? A gente vai esmiuçar um pouco disso, e aí, de novo, né, reforçando, sintam-se à vontade para vocês perguntarem, para deixar algum comentário, alguma pergunta que a gente entra em contato aqui, tá bom? Eu quero passar a palavra para o Marcelo, porque o Marcelo, em determinado momento na carreira dele, ele trabalhou ajudando pessoas no início com ansiedade, depois ele mudou para o medo, ele fez uma mudança ali, né? E hoje ele é um cara que é um profissional que é especialista em trabalhar com medo, e talvez a gente traga em algum momento aqui nessa aula uma aula específica sobre os medos, né? Como é que se constrói os medos? E percebe o seguinte na minha fala, eu sempre me refiro tanto à ansiedade quanto ao medo como uma construção, porque de fato é uma construção. Ninguém nasce ansioso. Vocês não conhecem ou conheceram alguém que, por exemplo, nasceu e que a pessoa vem, sabe, na maternidade, quando está com um bebê no colo, vem apresentar a criança, e aí as pessoas estão do outro lado do vidro, abanando, dizendo, nossa, que bonito que é, e você diz, sim, é bonito, mas é ansioso. Ninguém tem esse carimbo, né? A gente vai desenvolvendo essa ansiedade com o passar do tempo, com as nossas vivências, com as experiências, com a vida que a gente vai levando, o ambiente, a família, a escola, o grupo de amigos. Então, a ansiedade, ela é um aprendizado. A gente aprende a ficar ansioso, mas a gente não nasce ansioso. Grava isso. Nós aprendemos a ficar ansiosos, mas nós não nascemos ansiosos. E se nós não nascemos ansiosos, nós podemos sim reaprender a ficar tranquilo, confiante, seguro. Aí cada um vai escolher qual é o estado emocional que eu desejo experimentar diante daquela situação, naquele ambiente, naquele contexto, naquele momento na minha vida. Não é isso, Marcelo? Boa noite. Pronuncie-se. Boa noite a todos. É exatamente isso, né? A ansiedade, ela tem essa questão, né? E existem particularidades quando a gente fala sobre ansiedade, né? É muito bacana a gente se dar conta, né? Quando a gente começa a olhar do ponto de vista da programação neurolinguística, do ponto de vista da mente, né? De como a mente funciona, a gente começa a se dar conta de que existem estruturas, né? E o Alex falou aí de projetos que eu fiz atendendo pessoas parecidas, pessoas que buscavam resolver ansiedades, pessoas que buscavam resolver seus medos, e a gente começa a observar algumas questões que, por mais que as pessoas sejam diferentes,
por mais que cada uma delas tenha a sua própria história, seu próprio ambiente, ainda assim existem situações onde essa construção do estado emocional se dá de forma muito parecida. E quando a gente fala sobre ansiedade, né, o que a gente observa? Que a pessoa que experimenta ansiedade, ela está muito focada no futuro. Ela está muito olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para aquilo que vem, olhando para o boleto que vai vencer, olhando para a viagem que eu vou fazer, olhando para coisas que eu acredito que vão acontecer e daqui a pouco talvez nem aconteçam. Sabe aquela coisa? O meu chefe me chamou para uma reunião e daqui a pouco eu já começo, o que é isso? E vai me demitir, vai me dar uma advertência, vai acontecer alguma coisa. Pronto, já começo a ficar ansioso. Por quê? Porque eu estou olhando para o futuro e quando eu olho para esse futuro, eu começo a criar, eu começo a construir o que vai acontecer no futuro. Não é curioso isso? Nós temos a capacidade de criar, de antecipar uma realidade. Mas eu pergunto a vocês, algum de nós tem a capacidade de prever o futuro? Não, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não tem essa habilidade. Mas se a gente não sabe prever o futuro, como é que a gente então constrói coisas sobre o futuro? Como é que eu penso no futuro e fico mal, fico ansioso, sem ter essa capacidade de prever o futuro? É porque eu começo a antecipar. Eu começo a antecipar um possível futuro. Mas eu antecipo esse futuro do nada? É assim? Aparece na minha mente? Não. Existe um como, existe um processo para isso acontecer. Como é que eu faço para antecipar o futuro? Eu me baseio nas minhas experiências. Portanto, eu me baseio no passado. Baseado naquilo que aconteceu na minha história, eu crio uma regra. O futuro vai ser assim. Hoje eu atendi uma pessoa que ela queria dirigir, ela não dirige. E aí eu fiz um atendimento com ela para superar o medo de dirigir. E aí eu começo a fazer perguntas para ela. O que te impede de dirigir? Ela diz, não, eu só penso em pegar o carro e já fico mal. Olha que interessante, ela pensa em pegar, ela nem está dentro do carro, ela pensa em pegar o carro e fica mal. Ou seja, ela está criando o futuro, imaginando o que vai acontecer no futuro. E aí a gente começou a investigar exatamente o que acontecia ali. Em determinado momento, ela me disse assim, olha, a minha casa, ela é de determinada região, essa cliente ela era de São Paulo, ela disse, a minha casa, ela é perto de uma BR. Muito bem. E aí fizemos alguns exercícios, inclusive de hipnose, para ela verificar o que estava conectado ali, né, com aquela situação do medo de dirigir. Ela recordou de uma situação na adolescência dela. Olha só, ela estava com um namorado num carro, naquele mesmo lugar, naquela mesma estrada, naquele mesmo trajeto. Ela estava lá. E ela brigou com o namorado e o ex-namorado, né? E o ex-namorado, não sei exatamente o que aconteceu, mas ele ameaçou ela, como se ele tentasse matar ela. Ou seja, ela foi ameaçada a nível de sobrevivência por uma pessoa naquele lugar. E aí eu perguntei para ela, quando você pensa em pegar o carro, a sensação é parecida com a que você sentiu naquele dia? Ela disse, é a mesma sensação. Parece que eu vou morrer. Parece que alguma coisa vai acontecer comigo e vai ser ruim. Não vou dar conta. Então, olha que interessante. Ela hoje pensa em dirigir, mas ela constrói na mente dela uma série de situações até no nível de sobrevivência. Mas ela aprendeu isso. Como é que ela sabe que isso vai acontecer? É porque um dia aconteceu algo parecido. Um dia ela passou por algo assim. E a mente dela, para proteger ela, busca evitar que ela passe por isso de novo.
E como é que evita ela passar por isso? Não pega o carro. Pronto, assim você está protegido. Então, olha essa capacidade que nós temos, né? De, baseado naquilo que aconteceu na minha vida, começar a construir o futuro, começar a imaginar o que vai acontecer. Quantas regras eu coloco na minha vida baseado em coisas que já aconteceram? Mas o fato de acontecer no passado significa que vai se repetir no futuro? Claro que não. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas eu sou capaz de criar e, a partir dessa criação, ficar ansioso. E aí a pergunta que eu faço é: essa ansiedade, ela mais, naquele momento, ela te ajuda ou te atrapalha? Porque nem sempre é ruim. Talvez te ajude. Determinada situação, você está ansioso, ansiosa, você se protege. A questão é quando você quer fazer algo e não consegue por causa dessa ansiedade. Quando essa ansiedade te deixa mal, te dá falta de ar, faz você não pensar direito no que você quer, aí se torna um problema, né? E existem várias formas de trabalhar, né, essa ansiedade. Existem várias formas de ou aliviar os sintomas, né? Porque vai ter pessoas que vão buscar técnicas para aliviar esses sintomas, e aí existem várias técnicas que a gente vai falar daqui a pouco, técnicas rápidas de autoaplicação que a gente consegue mudar o nosso estado emocional. E existem aqueles trabalhos um pouco mais profundos, né? Onde eventualmente a gente vai um pouco mais fundo, vamos tratar a raiz, né, do problema, de algo que aconteceu, para a pessoa resolver de vez e seguir a vida dela, né? Seguir com novas escolhas, né? É disso que a gente está falando. Construir novas escolhas na nossa vida. Essa mulher que eu atendi hoje, ela tinha só uma escolha. Pensa em pegar o carro e ficar mal. O que nós fizemos? Construímos novas escolhas. Ela pode ficar mal? Pode. Mas ela também pode ficar bem. Ela também pode ficar curiosa para saber o que vai acontecer. Pode ficar tranquila, calma. Pode se divertir. Então, a ideia é essa, construir novas escolhas. É uma questão importante, fundamental aqui bom, começando do começo, né? O que é, então, a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que eu fazer uma projeção de futuro, quando eu começo a imaginar o que vai acontecer, projetar o meu futuro, o dia de amanhã, e isso é natural, e isso é bom, né? A nossa mente, ela tem um sistema que ela não entende que existe amanhã. A mente humana, ela entende o agora. O amanhã é muito abstrato, está muito distante. Por isso que muitas vezes você fazer, por exemplo, uma dieta, muitas vezes não funciona, porque o corpo que eu vou ter está muito distante da minha realidade de agora. Quem começa uma academia quer ficar forte, quer ficar com um corpo bonito e tal, agora. Não é daqui a 5 anos, 8 anos, né? E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas param. Aquelas que persistem e continuam numa dieta ou numa academia, como no exemplo, elas conseguem atingir o seu objetivo. A pergunta que fica é qual será a estratégia que elas utilizam? A maioria, algumas mais, outras menos, fazem uma antecipação dos ganhos. É aquela frase clichê de aproveitar a jornada, né? Aproveita a jornada, aprende com ela. Elas vão aprendendo. Cada dia é um aprendizado. Cada dia eu estou melhor do que ontem. E isso faz com que a mente consiga se manter focada e direcionada para aquele objetivo. Então, a ansiedade ela está muito vinculada a uma visão de futuro. Eu começo a imaginar como vai ser o futuro, como o Marcelo estava falando dessa cliente que ele atendeu. Começa a imaginar como vai ser o futuro, mas não sendo um futuro bom, não sendo um futuro onde as coisas caminham e evoluem de uma forma tranquila e linear. Não, não. É um futuro aonde vai dar problema. Aonde eu vou sofrer, aonde vai ser difícil, aonde vai ser desafiador, aonde vai ser cansativo,
E aí, quando eu começo a construir, e vai construindo para você, vai percebendo quantas vezes acontece disso, de você acordar e dizer assim, ó, putz, hoje o dia vai ser punk, eu tenho uma reunião com aquele cara, não sei o quê, e já começa na hora, a tua respiração muda, fica mais curta, o coração começa a acelerar, dá um calor, e aí você diz assim, não, não, vou ter que fazer, vou ter que dar um jeito, vou ter que dar um jeito. Aí você quer tirar isso da cabeça, né? Mas volta e meia, isso vem à mente, mais uma vez. Por quê? Porque você está construindo esse cenário. E quando você constrói esse cenário de dando uma tragédia, lembra? A mente não sabe que isso ainda não aconteceu. Para a mente inconsciente, está acontecendo. Está acontecendo. Aquele cenário de terror ali está acontecendo. Aquela prova que eu vou ter difícil, que eu fico ansiosa para a prova, está acontecendo. Aquela conversa desafiadora que eu vou ter com o meu namorado, com o meu esposo, com a minha noiva, com o meu noivo, está acontecendo agora. Eu já começo a experimentar agora. Tanto é que muitas vezes as pessoas dizem, Tati, acalma. Tu nem conversou com a figura lá e tu já está sofrendo por antecedência. Não fala isso? Não sofre por antecedência. Mas como faz isso? Não tem como. A mente entende o agora. Não existe um amanhã. Só que tem uma questão interessante. Quando a gente constrói, então, esse filme de terror na mente do que vai acontecer, eu só sei que pode acontecer esse problema porque uma vez já aconteceu, concorda? Se não, não colocaria isso na minha mente. Então eu posso afirmar de que a ansiedade é uma projeção de futuro de algo que vai acontecer baseado em alguma coisa que já aconteceu. Olha só. Eu começo a imaginar que vai dar problema, que vai ser difícil, e aí eu me pergunto, tá, mas como é que eu sei que vai ser difícil, que vai dar problema? Ah, porque há uns 3 anos atrás foi a mesma coisa, foi igual, né? Então aquele igual me vem à mente, eu elaboro e projeto o futuro. Vai ser assim. Um dia foi, vai ser de novo. Como se fosse uma regra, como se sempre fosse ser daquela forma. E às vezes não é. Aliás, muitas vezes não é. Então a gente constrói toda uma experiência futura baseada no passado e que altera todinho o nosso sistema nervoso. Quais são os efeitos de uma ansiedade? Você pode começar a roer unha. Só olhar para as crianças. Cada vez mais crianças roem unha. Já percebeu isso? Eu tenho aqui em casa um menino de 10 anos que está sempre aqui, ó. Ansiedade. Mas por que tem essa ansiedade? Porque hoje, o mundo atual, tudo é imediato, tudo é rápido. A internet no telefone, quando você conecta, ela é rápida. O 4G, o 5G, ele é rápido. Não demora como demorava lá na década de 90, que você tinha que conectar o computador, esperar fazer a ligação para daí entrar na internet. Carregar a página, lembra? Não, hoje é rápido. Abri o computador, entrei, não preciso nem de cabo, é Wi-Fi, a internet está no ar, é rápido. Quero saber alguma coisa, Google, rápido, para ontem. Quero falar contigo, te mando um WhatsApp, ai de ti que tem ali o azulzinho que tu leu e não me respondeu. É rápido. Preciso falar com alguém importante, ligação de vídeo, pum pum, rápido. Qualidade de imagem perfeita. Qualidade de som 10. Rápido. Percebe como o mundo é rápido? Quero fazer o meu primeiro milhão. Rápido. Tem que ser em 2, 3 meses. Não dá para esperar muito. Eu já estou com 30 anos, estou ficando velho. Eu não, né? Porque eu tenho mais do que 30. Né? Não, o mundo está rápido. E isso mexe com a ansiedade.
essa rapidez, essa velocidade, a criança não sabe como lidar e começa a experimentar dentro dela uma energia, uma sensação, um desconforto, e aí bota a mão na boca, acalma. Isso é um sintoma, roer unhas. Quer ver outro sintoma? Comer doce. Começo a ter que resolver alguma coisa, penso numa reunião que eu tenho, ai meu Deus do céu, não sei o quê, ai tá difícil. Aí faz o quê? Vou parar para tomar meu cafezinho. Aí veio o cafezinho. Ah, mas eu mereço comer um doce, né? Vai ser tão difícil essa reunião, aí eu como doce. Não, você não merece nada, porque você está construindo esse monstro para você. Ele não existe. Aí eu como doce. Aí o doce que tem açúcar explode na minha cabeça. Um monte de serotonina, de dopamina, de todas as inas químicas que o cérebro produz, e eu acalmo. E o cérebro vicia. Ele aprende. Tô ansioso, como doce, acalmo. Tô ansioso, tô ansiosa, como doce, acalmo. Tô ansioso, tô ansiosa, e não precisa de muitas experiências, não. 3, 4, 5, aprendi. Assim é para o tabagismo. Lógico que tabagismo é um pouco mais desafiador porque tem muita química, a nicotina, né? Que causa dependência. Mas quando começa a fumar é assim. Vai começando aos poucos, aos poucos. E aí você pergunta para um tabagista, quando ele acende o cigarro, tá ansioso, ele dá aquela primeira pitada, parece que botou toda a ansiedade para fora. 10 minutos depois, o que acontece? Volta a ansiedade. O que o cérebro diz? Ô, patrão, precisamos daquele negocinho branquinho lá, compridinho, ó, que tu bota para dentro aí que dá uma aliviada. Cigarro. Pum! De novo. Assim é, por exemplo, com as pessoas que têm a ansiedade tão grande, que começam a buscar bebida alcoólica. E aqui é uma água, tá? Não é nenhum tipo de álcool. Aqui é minha garrafinha de água. Floresta aí, Floresta, nos patrocina aí, né? O álcool também, por quê? Porque alivia. Comer alivia. Ou seja, a mente elabora uma estratégia por não saber lidar com o que está acontecendo dentro daquele ser humano, aquela ansiedade que está ali instalada, porque quem começa a experimentar a ansiedade tem falta de ar, tem taquicardia, tem a temperatura do corpo aumentando, tem sudorese nas mãos. Muitas pessoas começam daqui a pouco a experimentar a boca secando, e aí vai buscar subterfúgios, a unha, o doce, a comida, o cigarro, a bebida e por aí vai. Tudo buscando o quê? Um alívio. Agora, a pergunta que fica é: essa é uma estratégia? Essa é uma estratégia que ajuda quem é ansioso, né? Por que muitas pessoas que depois de um determinado tempo começam a se incomodar, por exemplo, em comer doce? Porque começa a ter algum tipo de resultado que já não faz mais sentido. Porque ao invés do prazer, aquele subterfúgio que ele utiliza, aquela estratégia mental que ele utiliza para lidar com a ansiedade, começa agora a causar uma dor, tem uma perda. Tabagismo, muitas pessoas param de fumar. É um pouco desafiador o tabagismo, tá? Por quê? Porque tem muito a ver com o ambiente, com o grupo social que tu te relaciona, tem muito a ver com gatilhos, tem muito a ver com história da tua vida, né? Já atendi pessoas que fumavam e que diziam que o cigarro era uma ligação que tinha com a adolescência, que era uma parte boa da vida. Quando tudo que se preocupava era em estudar, curtir os amigos, as festas, as noites de sexta-feira tocando rock, tomando vinho e fumando cigarro. Era prazer naquilo. E o cigarro linkava aquela memória. Só que agora a pessoa precisa parar de fumar, porque ela foi diagnosticada com um problema na laringe.
Só que ela não consegue sozinha. Porque mesmo o vício do tabagismo ainda gera prazer para ela. Quem fuma sabe dos problemas que o cigarro pode causar, certo? Vamos combinar isso. Todo mundo é adulto, todo mundo sabe. Cigarro gera câncer. Ponto. Agora, por que que continua? É porque tem prazer, tem ganhos. Só vai parar quando a balança do ganho, essa balança que está ganhando aqui, ela começa a baixar e começa a vir alguma outra coisa aqui, ó. Aí sim, aí para. Então, a ansiedade, a pessoa que experimenta a ansiedade, ela começa a construir algumas estratégias mentais. O que a gente vai fazer hoje aqui é entregar a vocês outras estratégias mentais, que são mais saudáveis, que são mais ecológicas e que são simples. Como, por exemplo, você já parou para pensar de que quando você está ansioso ou está ansiosa, se você parar por 5 minutos, eu não estou pedindo 1 hora, estou pedindo 5 minutes, você parar e somente prestar atenção na respiração, isso já ajuda? A pergunta que fica é, será que você consegue parar 5 minutos do seu dia quando está ansiosa ou quando está ansioso para respirar? Tem gente que esquece de respirar. Tem gente que me diz assim, olha, eu não consigo. Não tem como. Não consegue. É difícil. É muito difícil. Uma vez eu atendi um cliente, que ele experimentava tanta ansiedade, que ele não sabia que era ansiedade, que ele tomava remédio para dormir. Só que o que aconteceu? Ele começou a ficar viciado naquele remédio. E ele começou a se dar conta de que ele já não vivia mais sem o remédio. E ele começou a dizer para mim de que, cara, eu não estou me reconhecendo mais, porque eu sou uma pessoa que sempre fui saudável. Eu nunca precisei de remédio. E agora eu estou precisando. E ele atribuía esse precisar do remédio à Covid, porque ele se deu conta de que desde que ele foi diagnosticado com Covid, que ele começou a ter algum tipo de dificuldade para dormir, como se fosse uma causa e efeito. Eu não sou especialista da área, não sou médico, não sei dizer se existe uma causa e efeito. Mas uma pessoa que até aquele dia que teve Covid não precisava de remédio, a partir do momento que foi diagnosticado com Covid, passou a necessitar do remédio, talvez o remédio seja só um gatilho, uma bengala para alguma coisa que está acontecendo, certo? Bom, ele desejou mudar isso e ele me procurou. Quando nós fomos investigar como ele fazia para dormir, sabe o que ele fazia antes? Olha só, a estratégia mental dele. Quando ele deitava na cama dele, a primeira coisa que ele fazia, ele começava a organizar na mente dele, mentalmente, a agenda dos outros dias. Ou do outro dia, ou às vezes até da semana. Ele projetava o quê? Futuro. E quando ele está de olhos fechados na cama e projeta o futuro, ele começa a entrar num diálogo interno do tipo assim, ele é advogado, tá? Nossa, essa audiência vai ser difícil, esse caso é complicado. Será que eu já fiz a petição certinha? Será que tá tudo lá? Aí ele acordava. Aí ele disse que pegava o telefone e ia lá olhar. Ele disse que daqui a pouquinho, quando ele via, estava com o notebook aberto e assim ele ia. Até que ele daqui a pouco se dava conta assim, cara, eu preciso dormir. Mas agora eu não consigo, porque agora eu estou pensando no trabalho. Eu estou pensando no que vai acontecer. Eu estou pensando no dia de amanhã. E aí eu estou vendo que vai ter problema. E aí eu estou me dizendo que vai ser difícil. Falta ar para tudo isso, né? A mente está assim, ó, rodando a 1000 pelo Brasil. Aí pega um remédio, pum, baixo da língua, um gole de água, e aquele remédio vai lá e desliga, assim, ó. Faz aquele barulhinho, sabe? E aí ele dorme. Só que a gente sabe que esse sono, por uma ingestão química, não é um sono regenerativo, né? Ele não é um sono bom. No outro dia, o que acontecia com ele? Acordava cansado, com sono. E aí ele começou a perceber a performance dele no trabalho não sendo tão boa. E aí ele começou a ter problemas de memória, de esquecer as coisas. E aí vem aquela crença. Ah, isso é por conta do Covid, parará, parará, parará. Quando na verdade não era.
Aí fizemos um trabalho durante 30 dias, eu e ele, de ir ajeitando isto. Primeiro, identificar como é que ele constrói a ansiedade. A partir dos sintomas que ele tem, como é que ele sabe que está ansioso? E ele não se dava conta que ele começava a pensar no futuro. Isso é o mais interessante. Eu falando aqui parece chover no molhado, mas eu pergunto a você que está vendo a aula aqui, você sabe como você constrói a sua ansiedade? Eu coloco a minha mão no fogo. 90% das pessoas não sabem. E aqueles outros 10% que dizem que sabem, eles acreditam que sabem, porque talvez não seja aquilo que eles acreditam que seja. A gente tem pouco conhecimento de como funciona a nossa mente inconsciente. E aí, quando ele se deu conta dessa estratégia mental dele de construção da agenda e que isso mexia com a respiração e tudo, a gente começou a fazer um trabalho para ele ficar mais equilibrado, tranquilo. E aí, uma das coisas simples que ele fez, que aí focado diretamente em mudança comportamental dele, tá? Como ele conseguiu ficar mais tranquilo, ele parou de levar, por exemplo, para o quarto dele o computador. Começou a deixar na sala. Ai, Alex, mas ele é doido levar para o quarto. Oh, calma lá. Cada um com as suas manias, né? Se você, olhando de perto, todo mundo que é são tem um pouquinho de loucura, concorda? A loucura dele era mais ou menos por aí, levava o computador para o quarto. Ele começou a deixar na sala. Daqui a pouco ele começou a deixar o celular dele na sala, para que quando despertasse ele tivesse que levantar da cama e caminhar até lá para desligar o celular e já despertava. Isso funcionou? Ajudou, melhorou, mas ele ainda continuava mentalmente programando. Aí a gente começou a mudar isso. Aí a gente começou a contar uma outra história. E aí, sabe o que aconteceu? Ele voltou em determinado atendimento, acho que foi no segundo atendimento que nós fizemos, ele voltou a uma experiência dele de quando ele era criança, que antes de dormir, a mãe, principalmente, ele falou, dizia para ele: amanhã você tem prova, né? Tenho. Você estudou bastante? Estudei. Então tem que tirar nota boa, tá? Confio em ti. E aquilo para ele, com 8 anos de idade, ficava: tem que tirar nota boa, tem que tirar nota boa. E ele ficava pensando na prova. Ali estava o aprendizado dele. Ah, mas a minha mãe é sacana fazer isso comigo. Não, 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 não. Não é não. A tua mãe tem a melhor das intenções. Ela quer te ajudar. Ela quer que você vá bem na escola. Eu disse a ele. De uma forma atrapalhada, talvez. Mas a intenção dela é boa. Quando ele conseguiu mudar essa historinha, esse filme, ele começou a dormir uma noite, 2, 3, 4 noites sem remédio. Quando ele conseguiu a primeira semana, ele vibrou. Cara, tô há uma semana, Alex, sem tomar remédio para dormir, isso é fantástico. Muito bom. Tô calmo, tô tranquilo, as coisas começaram a fluir assim, eu tô lembrando de muita coisa, mas tá muito bom. Aí veio um outro desafio para ele, sabe qual? Só que o seguinte, final de semana eu vou mudar, eu vou ir para uma outra casa, eu vou para a Serra, numa casa que eu tenho lá, e eu tô com medo de quando eu chegar lá não conseguir dormir também. Ó, a estratégia que ele aprendeu voltou. Só que agora não é a agenda da semana, agora é o quê? A viagem com a família no final de semana para a Serra. Percebe que o padrão ele é muito parecido? Aí trabalhamos isso. Aí ele conseguiu. Ele, semana retrasada eu falei com ele, porque ele me indicou vários e vários clientes para atender. Esse atendimento que eu fiz com ele já tem mais de 1 ano, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Nunca mais ele tomou remédio para dormir. Se libertou. Ele disse, cara, e eu vou te dizer o seguinte, influenciou até na minha alimentação. Aquela coisa de depois do almoço ter que comer um doce, não tenho mais, não preciso mais de doce. Estou tranquilo. Antes eu comia uma barra de chocolate por tarde, agora eu já não como mais chocolate. Como de vez em quando, mas bem menos do que eu comia. Começou a ter efeitos diferentes na vida dele.
Mas ele só conseguiu porque ele se deu conta de qual é a história que ele constrói para ele. Qual é a historinha que ele cria para ele mesmo, qual é essa estratégia que ele usa para fazer ele ficar ansioso. E aí eu pergunto para você, se você parar agora e pensar num momento do teu dia, alguma situação, algum momento que você hoje, quando pensa, experimenta ansiedade, como é que você faz para experimentar a ansiedade? Como é que você constrói essa história? Porque a partir dessa história, que se você mudar pequenos detalhes que o Marcelo falou ali, pequenos detalhezinhos dessa história, já muda todo o teu estado emocional em relação a isso. O Bandler, que é um dos criadores da programação neurolinguística, que eu e o Marcelo tivemos com ele em 2018, isso fazendo uma formação em PNL com ele, em Londres, na Inglaterra, o Bandler tem uma frase dele que é muito bacana. Ele diz o seguinte: a mente humana ela é construída para nós lembrarmos e esquecermos. O nosso maior problema é que a gente lembra demais. E ele tem uma outra frase complementar que eu gosto bastante também. O melhor do passado, sabe o que que é? É que ele já passou. O melhor do passado é que ele já passou. Já foi. Não tem por que ficar agarrado nele. Não tem por que ficar lembrando. Já passou. Já foi. Não tem como voltar atrás. Aquela palavra dita já foi dita. Aquela decisão tomada já foi tomada. Ah, mas eu posso rever essa decisão? Pode, mas não lá no passado. Lá já foi, já passou. Você pode agora, no presente. Mas aquele momento lá atrás já foi. Não tem como voltar lá. Então, quando a gente se dá conta de como constrói essa ansiedade, de como é essa história, eu consigo mudar coisas bem peculiares nela. A grande genialidade da programação neurolinguística, e principalmente do Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, está em descobrir que dentro da mente do ser humano existem imagens que a gente carrega. Projeções futuras são imagens que nós botamos na nossa mente. E essas imagens, elas têm características, elas têm algumas qualidades. Elas têm cor, elas têm tamanho, elas têm movimento, elas possuem brilho. E digo mais, junto a essas imagens, com todas essas características, a gente, quando olha para essa imagem, a gente ouve um som também. Muitas vezes é a voz de uma outra pessoa nos dizendo alguma coisa. Muitas vezes é um silêncio, tão somente um silêncio. Muitas vezes é nós dizendo coisas para nós mesmos em relação a essa imagem. E essa voz que a gente ouve aqui dentro, ela tem um tom de voz, ela tem um ritmo de fala, ela tem velocidade. Horas ela fala pausadamente, ora ela fala muito rápido que começa a me atrapalhar. Horas é uma voz mais estridente, mais fina, que fica me incomodando, me irritando, dizendo vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Tem horas que é uma voz mais grave. Cuidado, cuidado. Tem vezes que essa voz está colada aqui assim, ó, grudada, como se fosse uma concha assim num fone. Tem horas que essa voz está longe, longe, quase não ouço. Tem vezes que ela é do meu lado direito, horas é do lado esquerdo. Já tem gente que me disse que já ouviu uma voz embaixo do queixo, em cima da cabeça, atrás, na nuca. Vozes. Nós carregamos vozes dentro da nossa experiência. E essa imagem, junto com essa voz, começa a mexer com o nosso sistema nervoso. Olha que maluco isso. E por que isto? Porque essa experiência ela está acontecendo numa área muito importante do nosso cérebro, que é uma parte do cérebro límbico, que é uma parte do cérebro conectada a todas as outras partes do nosso organismo, do nosso órgão, do corpo.
E aí eu começo a sentir meu coração bater rápido, eu começo a sentir a garganta secar, a mão fica trêmula, a boca seca. Todos esses sintomas, a respiração fica curta, dificuldade de respirar. Todos esses sintomas sinestésicos que eu sinto estão conectados, estão amarrados diretamente a essa voz e a essa imagem, ao que a gente chama de uma experiência. É um filme. É um filme no qual nós somos os diretores deste filme, muitas vezes somos os atores principais e algumas outras vezes os atores coadjuvantes. Mas a maioria deles, 100% das vezes, nós dirigimos esse filme. A pergunta que fica é que tipo de filme que você quer dirigir dentro da sua mente para que você consiga, lá naquele lugar, lá naquele momento, naquela situação, naquele contexto onde hoje tem a ansiedade, você conseguir ter confiança, segurança, tranquilidade, calma. Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai ver agora. É o que a gente vai fazer aqui com vocês, um exercício. Vamos apresentar para vocês uma ferramenta bem simples mesmo, que vai ajudá-los no dia a dia a vocês se darem, primeiro, conta dessa ansiedade, segundo, como ela é construída, terceiro, como é que eu mudo. Primeiro, eu me dou conta, estou ansioso. Como é que eu sei? A minha respiração já mudou? Segundo, como é que eu estou percebendo ela mudar? Cara, há 5 minutos atrás eu estava tranquilo, agora eu já estou aqui, ó, com dificuldade de respirar. Então, o que eu tenho que fazer? Fechar os olhos por 5 minutos. Olhar para dentro. E perceber qual é a imagem que vem à mente. E aceitar. A primeira que vem assim, ó, pum, é essa aqui. Aceitar, é essa imagem. Olha ali, ó. Estou eu pensando no final do mês, nas contas para pagar. Não é a minha experiência, tá? Estou só representando aqui. Mas estou aqui, eu, pensando nas contas para pagar. E eu estou vendo ali um monte de boleto. E aí tem pessoas que me dizem assim, ó, nossa, eu vejo uma pilha de boletos. Ou eu vejo a fatura do cartão. Ou eu vejo o saldo da conta no aplicativo, no celular. E aí eu começo a olhar para aquilo e a dizer para mim mesmo assim, cara, tô ferrado. Não vou conseguir. Putz, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. E aí daqui a pouquinho se mistura a minha voz com a voz do meu pai, dizendo, viu? Te falei que tinha que cuidar isso. Eu sempre te disse para tu fazer assim, mas tu não me ouve. E aí eu começo o coração a bater rápido e a respiração curtinha. Pronto. Criei uma ansiedade. Agora, nesse exato momento. Se eu fechar os olhos aqui por 5 minutos, ficar pensando nessa imagem, nas contas, dizendo para mim mesmo assim, cara, eu tô ferrado, não tenho dinheiro, vai dar problema meu pai, mas como não tem dinheiro, cara? Como assim? O que aconteceu? Onde é que tu te perdeu? Eu sempre te falei, tem que guardar, tira 30% do teu... Pronto. Já, calma, o Marcelo já deu assim uma mudada ali, assim, calma, Marcelo. Né? Já começa a experimentar a ansiedade. É assim que a gente faz, é assim que constrói. A pergunta é como é que a gente muda? Simples, bem simples. Se dando conta, primeiro, do que está mais mexendo comigo? É a imagem que eu vejo ou é o som que eu ouço? O que mais mexe com o meu sistema nervoso aqui? O que faz com que eu fique com a minha respiração mais curta? É a imagem que eu vejo lá da conta bancária caindo, diminuindo, 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 das pilhas de contas para pagar? Ou é esse som aqui, essa voz aqui que está me dizendo coisas? Aí eu me dou conta. É a voz. É essa voz aqui que fica. Eu fico aqui, sabe, me chicoteando, me dizendo, eu sou burro, tu é burro, como é que tu deixou, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte? Vamos afastar essa voz. Vamos empurrar ela. Já respiro melhor. Já tá melhor. A voz tá longe. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa voz, vamos colocar ela dentro de uma caixinha. Aí eu abro uma caixinha e coloco ela dentro. Fechei a caixinha, tá ali. Fica um silêncio. Eu posso colocar alguma música ou alguma palavra que eu diga para mim mesmo do tipo, calma, vai dar certo. Calma,
Você vai sobreviver. Você vai conseguir. Eu tenho comigo uma frase que eu uso muito que diz assim, ó, é só uma fase. Vai passar. Nesse tom de voz. É só uma fase. Vai passar. Confia. Isso me ajuda a me acalmar. Ah, mas não é o som que me atrapalha. É aquela imagem. Aí nós vamos mexer na imagem. Nós vamos afastar um pouco essa imagem. Nós vamos mudar a cor dessa imagem. Ela está colorida ali, vamos colocar ela preto e branco. Ela está grande assim, ó, expandida aqui na minha frente, assim. Uau, gigante essa imagem. Quem sabe a gente deixa ela pequenininha. Aliás, vamos transformar ela no tamanho de um pontinho. Aliás, vamos tirar ela da nossa frente. Deixar uma tela branca e colocar lá uma imagem minha mesmo. Tranquilo, confiante, equilibrado. E aí eu começo a perceber que quem comanda essa ansiedade que é minha, que eu construo, sou eu mesmo. Eu tenho o comando. Eu posso fazer diferente. Faz sentido isso? Vamos testar na prática como é que funciona? Só que para isso eu vou precisar ver o rosto de vocês. Aí quem puder abrir a câmera seria importante, né, Marcelo? Enquanto eu tomo uma água aí, o que tu acha? O Alex vai trazer aí experiências, né? Experiências que a gente aprendeu com o PNL, e vocês vão perceber como é rápido, como é possível. É quase como se a gente tivesse, sabe, aquela central de comando. Então você começa a aprender alguns caminhos, né? Aí para lidar com as suas emoções, principalmente, né? Que é quem está no comando. Quem comanda, bem da verdade, são as nossas emoções. Sabe que tu falou agora em central de comando, Marcelo? Me lembrou uma coisa. Quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Já viram? Um filme da Pixar? É muito legal aquele filme. Quem já assistiu, quem não assistiu, assista. Ele é muito bacana. E lá fica muito claro essa central de comandos que o Marcelo está falando, né? Por quê? Porque o filme todo se trata de como funciona a mente da menina Riley, né? A Riley, é Riley o nome dela, né? Riley. A Riley, ela tem uma central de comando dentro da mente dela que trabalha a alegria, que trabalha a tristeza, que trabalha o medo, que trabalha ali o nojinho e que trabalha a raiva. As emoções delas são guiadas por personagens e que ali mostra exatamente como é que é construído, né? Ela tá lá na infância brincando com o pai, não sei o que, isso, aquilo, e aí vai criando o quê? Memórias. Até que daqui a pouco tem uma memória que é com medo, é uma memória diferente. Ela tem até cor no filme diferente. E é exatamente assim que funciona. E a PNL, ela não é mágica. A PNL não é algo assim que é uma varinha de condão. Pum, funciona. Não. A PNL é um processo, é uma estratégia de comunicação. Só que é uma comunicação que ela pode ser interpessoal, eu posso usar as ferramentas da PNL para me comunicar com os outros, com grandes grupos, com pequenos grupos, de uma forma mais efetiva, né, que tenha mais resultados para mim, beleza? Mas eu posso aprender a como eu me comunico comigo mesmo. Essa é a parte que mais me apaixonou na PNL. Como é que eu faço para mudar uma ansiedade? Como é que eu faço para ficar ansioso? Cara, eu fico ansioso. Eu fico. Nossa, que legal. Como é que acontece isso na minha cabeça? Dessa forma. E como é que eu mudo? Dessa forma. Agora eu aprendi a mudar. O que eu tenho que fazer? Testar. Diariamente, eu estar atento. A cada instante eu estou atento ao que está acontecendo comigo. A cada minuto eu vou como se fosse escaneando, assim, sabe? Como é que eu tô? Por exemplo, eu disse pro Marcelo, cara, né, Marcelo, toca aí agora para eu tomar uma água. Eu senti que a minha boca estava ficando seca, a garganta ficando seca. Preciso tomar água. Mas eu só consigo perceber. Por que eu falo que isso é importante? Porque tem gente que não se dá conta de que precisa tomar água. Uma simples água. Tem gente que não se dá conta.
Agora tu imagina a ansiedade. A quantidade de pessoas que vão ter acesso a essa aula que experimentam ansiedade e que não se dão conta que estão experimentando ansiedade. Mas a gente experimenta, todos nós. Alguns mais, outros menos, mas todos nós experimentamos ansiedade em algum momento. Não é verdade? Então, o que eu vou pedir para você agora? Eu vou pedir para você fechar os olhos, tá? E pensar em algum desafio que você tenha para amanhã. E perceber se quando você pensa nesse desafio, se está tranquilo. Se está tranquilo para ti, beleza, legal. Sinal de que você está sabendo lidar com o desafio. Agora, se ele começa a mexer com o teu sistema nervoso, se ele começa a alterar a tua respiração, se você percebe que a garganta fechou, se você se percebe agitado internamente, agitada internamente, é porque esse desafio ele está te trazendo um desequilíbrio emocional, podendo inclusive ser uma ansiedade. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos aí. Faz esse exercício agora. Fecha os olhos. Fecha os olhos e projeta algum desafio que você tem. Eu não sei se o teu desafio ele é para amanhã, ele é para a semana, se o teu desafio é para o mês que vem, eu não sei. Se é alguma decisão que você tenha que tomar, se é alguma escolha que você tenha que fazer, se você está agindo ou reagindo de um jeito que não está te agradando mais e você quer fazer diferente, mas não está conseguindo, a pergunta que fica aqui é o que está impedindo você de, ao pensar nesse desafio, e talvez você esteja, ao pensar nesse desafio, experimentando ansiedade, o que impede você de experimentar um outro estado emocional? Aliás, como é que você sabe que você está ansiosa, que você está ansioso? Quando eu faço essa pergunta, como especificamente você sabe que está ansiosa ou ansioso? Presta atenção, como é que teu corpo reage? Qual é a sensação que você experimenta? Qual é a imagem que você vê? Qual é o som que você ouve? Presta atenção, se você ao projetar o teu futuro, o dia de amanhã, algum desafio, alguma decisão, algo que você tenha que fazer, se para você está em equilíbrio, se você percebe uma leve ansiedade. Se você percebe uma leve ansiedade, você pode, quem está aqui comigo ao vivo, só me sinalizar com a cabeça para que eu saiba que você percebeu que tem. Isso, tem uma ansiedade aí. Ótimo. Agora faz o seguinte, vamos desvendar, vamos descobrir como é que essa ansiedade é construída. A pergunta que fica é, como é que você sabe que você está ansiosa ou ansioso? E aí teu corpo responde. Vem alguma resposta para ti. Talvez algo que você sinta no corpo, talvez seja um som que você ouça, uma voz, talvez seja uma imagem que te vem à mente. Perceba, como é que você sabe que você está ansiosa, que você está ansioso? Como é que teu corpo reage diante dessa experiência que você passa a experimentar aí agora? Vai percebendo o que você vê, o que você ouve, o que você sente. E que em seguida que isso acontece contigo, você conclui: estou ansiosa, estou ansioso. Presta atenção. Isso. Vai aprendendo contigo mesma, contigo mesmo, como acontece, como é construída essa experiência de ansiedade para você. Muito bem. Devagarzinho, bem devagar, sem pressa, no teu ritmo e no teu jeito. Vai voltando. Aqui, agora. Muito bem. Agora eu preciso que vocês abram os microfones para me dizerem. Eu quero que vocês compartilhem comigo assim. O que vocês perceberam aí?
Como é que foi para ti quando eu te perguntei como é que funciona, como é que é essa ansiedade aí? Frio na barriga e a respiração fica curta. Frio na barriga, a respiração fica curta. Ok. Uhum. E quando você se deu conta, Marlene, do frio na barriga, respiração curta? Quando Você se deu conta que é uma imagem que te vem à mente? principalmente imagem que vem à mente. Uma imagem do que vai acontecer, Imagem das coisas que eu tenho que fazer. das coisas que você tem que fazer. E quando Sim. você lembra, quando você olha para essas coisas que tem que fazer, tem algum diálogo junto? Sim, que eu tenho que concluir tudo o que eu planejei. Quando eu Certo. planejo alguma coisa, eu tenho que seguir à risca tudo que eu planejei no outro dia. Tá, eu tenho que seguir a risca, olha só. Eu Tem tenho que que seguir. seguir a risca tudo que eu planejei no outro dia. E nessa imagem que você vê, ali você estava concluindo tudo ou parecia que não estava concluindo tudo? Não, Não. isso que me deixa doida. E isso me deixa doido. Pronto, me Aham. veio uma ansiedade. Ok, ok. O que mais te chamou a atenção? Foi a imagem ou foi o som? A imagem. A imagem. Tá bom. Uhum. Ok. Para os demais, para a Geórgia, para o Matheus. Eu consegui observar através dos batimentos cardíacos, né? Sempre dá uma acelerada, a respiração Uhum. fica mais ofegante, mas é mais pelos batimentos mesmo. Mas Certo. o desafio, né, próximo de amanhã mesmo, existe uma ansiedade, mas eu acredito que numa intensidade bem menor do que em outros momentos, né? Legal. A estratégia da respiração, ela ajuda muito, e nem sempre a gente, né, tem a sabedoria de praticar, mas Certo. já favorece. Já E ajuda. igual a Marlene comentou também, às vezes eu até parei de listar, né, as coisas que eu gostaria de fazer, porque eu tinha aquilo como eu tenho Uhum. que fazer, e aquilo às vezes me incomodava mais, então agora deu para fazer, tá indo. Mas também eu deixo muita coisa para a última hora e acabo sendo malandro, porque no final eu dou conta, mas isso no finalzinho me me consome demais. E o que mais te chamou a atenção na tua experiência? Foi a imagem do amanhã? Ou era a forma como você ouvia ou dizia alguma coisa, algum tipo de diálogo teu contigo mesmo em relação ao amanhã? Não, foi a imagem. A imagem, tá bom. É uma imagem que está dando as coisas certinha, como você planejou ou não? Sim, e assim, tem ali a euforia, correria, mas que no final dá certo. No final dá certo, mas, É, mas é corrido, uma imagem que tá acelerada, tá rápido, sim, e sim. isso mexe com... Ok. E para você, Matheus? Para mim, tem bastante alteração na respiração também Aham, e uma sensação bem forte na barriga, como se fosse um ah, bloqueio, assim, uma, sim, uma coisa que me incomodasse muito, né? certo. E, e logo veio imagens, assim, de outras vezes que eu tive que eu tive, eu tive na mesma cena, né? E acabei travando por sentir essa mesma sensação, né? Então veio Aham. bem, veio bem forte de novo. O que te chamou mais atenção também foi a imagem. Primeira sensação, aí depois vem a imagem. Primeira sensação, depois a imagem. Hum. Legal. Hum. Olha que curioso, né? Todos vocês aqui me disseram a mesma coisa, basicamente. Alex, eu penso em alguma coisa, começo a olhar para aquilo, começo a ter sintomas aqui desconfortantes em relação àquilo. Para alguns vem até uma vozinha, um diálogo aqui me atucanando, né? Me fazendo olhar para aquilo ali e ficar ansioso e pronto, estou ansioso. Só que isso que vocês estão vendo aqui, ele não aconteceu ainda, não é doido? Não Sim, aconteceu. Só que vocês já estão experimentando a ansiedade agora. Lembra que eu falei? A mente não entende que vai haver o amanhã ou que houve o ontem. Ela entende que tem o agora. É agora que está acontecendo. Então, se você quer mudar a ansiedade, você pode mudar ela agora. Mas, Alex, será que vai funcionar amanhã quando eu estiver lá? Se você mudar agora, você vai projetar um amanhã diferente.
Ou você vai mudar as características deste amanhã. Você vai poder fazer com que esse amanhã aqui seja diferente. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, então. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fecha os olhos. E eu quero que vocês agora olhem para essa imagem geradora dessa ansiedade para vocês. Olhem para ela. Por mais desconfortante que seja, por mais que ela faça você acelerar a tua respiração, seu coração tocar mais rápido, alguns até com um desconforto estomacal, não importa. Olha para essa imagem. E faz o seguinte, coloca no entorno dessa imagem uma moldura e transforma essa imagem em preto e branco. Agora, 1, 2, 3, foi. Colocou uma moldura e deixou ela preto e branco. Agora tira essa imagem, esse quadro emoldurado preto e branco da tua mente. Coloca do lado. E deixa uma tela branca. Toda branca. E coloca lá nessa tela como você quer estar amanhã. Talvez você queira estar tranquila. Talvez você queira estar equilibrada. Talvez você queira estar segura, confiante. Eu não sei como é que você vai querer estar, mas cada um de vocês vai colocar ali uma imagem de como você gostaria de estar. Sempre pensando em estar com algum estado emocional de equilíbrio. Um estado emocional que tenha recursos para você conseguir ter um desempenho e ter resultados diferentes. Quando você olha para essa imagem, agora você já começa a experimentar aquilo que você está projetando ali. Depende só de você. E quando você está dessa forma, como você está projetando, as pessoas mais importantes da sua vida talvez estejam até ganhando. Porque talvez antes, ansioso, elas perdiam com isso. Agora elas ganham quando você está se vendo dessa forma como você está se vendo. E você também ganha. Também tem ganhos para você. Eu não sei quais são esses ganhos que você vai ter. Mas você pode ir percebendo que você vai ganhar talvez mais saúde, talvez você ganhe mais foco, mais equilíbrio. Talvez você ganhe algo que é chegar no final do dia e dar conta de tudo. E talvez isso te traga mais felicidade. Talvez você tenha como um ganho uma realização pessoal de que você conseguiu, de que você foi capaz, de que você conquistou algo que você queria conquistar. É um ganho que você tem. Agora transforma toda essa imagem sua, sabendo dos ganhos que ela traz para você, transforma ela numa imagem bem colorida, com bastante brilho, com luz. Deixa ela bem grande para você. Aproveita que você está construindo essa imagem e construa ela de uma forma bem forte, bem grande, bem impactante para você. E você pode agora pegar essa imagem e transformar ela, e diminuindo ela. Vai diminuindo. Toda essa tela vai se diminuindo. Até que ela fica do tamanho de uma moedinha e que você sabe que ali dentro está exatamente o que você deseja. Agora você vai resgatar aquele quadro e vai colocar ele na sua frente de novo. E vai escolher um dos 4 cantos do quadro e colocar essa moeda. E vai olhar só para a moeda. Porque é ali na moeda que está o que é mais interessante para você. Ali está a tua mudança. A sua mudança está ali. Quem você deseja a partir de hoje se tornar, quem você deseja a partir de hoje ser, está ali naquela moedinha. Então só olha para ela. E quando eu chegar até 3, você vai ouvir um som. E quando você ouvir este som, essa moeda ela vai crescer.
E tudo que está ali dentro, ou seja, a imagem que você colocou dentro da moeda, vai ficar fixa para você, a partir de agora, no 3. 1, prepara. 2, presta atenção. Agora, 3. Isso. Muito bom. Expandiu a moeda. E você está vendo essa imagem agora ali. E quando você olha para essa imagem, perceba o efeito que ela traz no teu corpo. O que ela faz para você. Como você se sente, se sentindo da forma que está se sentindo ao ver o que você está vendo. Ao ouvir o que você está ouvindo. Isso. Perceba o efeito que você experimenta. Aí agora. Muito bom. Muito bem. Aos pouquinhos, bem devagar, sem pressa, vai retornando e voltando para aqui e para agora. Tudo bem? Conseguiram construir uma imagem como vocês gostariam de estar? Como é que vocês se percebem agora? A ansiedade, ela está aí ou ela foi embora? Vai embora. No words. Just, ok. Sim. Foi embora. E se você pensar agora no desafio de amanhã, aquele mesmo desafio que eu pedi para vocês pensarem anteriormente, talvez ele venha à mente de vocês, mas quando vocês percebem ele, vocês ficam tranquilos em relação a eles ou a ansiedade volta? É possível lembrar dele, mas não na mesma intensidade. Possível lembrar dele, mas não na mesma intensidade. Boa. Isso. Isso. Ficou agora a última sensação, né? Sensação de confiança, de... Fica a última sensação de confiança, que foi que você escolheu. Uhum. E você, Marlene? Para mim, parece que aquele frio da barriga, aquilo que eu sinto na boca, no estômago, desmanchou. 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 Ficou o que no lugar daquilo? Com a tranquilidade. Com uma tranquilidade. Pronto. Sim. O que aconteceu aqui? Vocês simplesmente aprenderam, primeiro, a identificar a ansiedade no corpo de vocês. Segundo, a como vocês constroem essa ansiedade. Terceiro, o que chama mais a atenção nessa construção? É a imagem, é o som ou é a sensação? No caso de vocês aqui, nessa amostragem foi a imagem, mas tem pessoas que é o som. O que a gente faz? Já que, dado que vocês estão construindo uma imagem, vamos construir uma nova imagem aqui. Mas uma imagem que faça com que você fique, eu não sei, segura, tranquila, confiante, equilibrada em relação a esse desafio. Deixa essa imagem agora bem colorida, bem atraente. Nosso cérebro ele tem uma atenção muito grande sobre as cores, sobre as imagens, né? A bem da verdade, os nossos olhos eles são uma estrutura externa do nosso cérebro. A gente enxerga com o cérebro, não são com os olhos. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar toda essa imagem bacana que você construiu de você mesmo, numa moedinha. Vamos levar lá para aquele quadro para fazer ela crescer. O que acontece? Cresceu tão rápido e o cérebro consegue aprender de uma forma rápida, porque o cérebro ele é plástico, existe uma neuroplasticidade que é capaz de, na mesma experiência, eu construir uma outra em cima e isso ir se moldando, que vocês agora pensam no que vai ser o amanhã, no desafio, e conseguem experimentar uma tranquilidade. O desafio ainda está lá, mas é como se vocês, assim, eu lembro do desafio, mas eu lembro de que eu posso ficar tranquilo, que eu posso ficar confiante, que eu posso ficar seguro, que está tudo bem, está tudo certo. Pronto, a ansiedade vai embora. Ô Alex, mas isso vai perdurar? Vai. Se você amanhã, por exemplo, ao acordar, lembrar dessa imagem de você tranquila e confiante, de você tranquilo e confiante, eu não sei o que vocês escolheram,
o recurso que você escolheu, melhor dizendo, essa imagem desse recurso, você diariamente começar ao acordar, a lembrar, a pensar nela, a no momento que recebe uma notícia, que percebeu que mexeu com o teu estado, acionar esse gatilho para essa construção, ele vem cada vez mais rápido. E cada vez mais você começa a ficar no estado emocional, no recurso emocional que você escolheu. Mas é simples assim? É. Simples assim. Acontece que se eu quisesse vender um curso para vocês, eu ia sofisticar isso, eu ia dizer que é um caminho neural, que daí vai fazer com que... Mas não, é simples. Trata-se de uma imagem que a gente muda. E quando eu mudo essa imagem, ela mexe e interfere no meu sistema nervoso. Ó, tô vendendo um curso para vocês. Ela vai interferir no meu sistema límbico. E o meu sistema límbico está conectado com a minha respiração, com o meu estômago, com as minhas pernas, meus braços, com todo o meu corpo. E aí eu começo a experimentar essa tranquilidade e eu passo a ter uma capacidade, até mesmo racional, com o meu córtex aqui pré-frontal, de pensar, de decidir, de avaliar de um jeito mais equilibrado, mais tranquilo. E isso vai interferir no quê? No meu comportamento, que vai mexer com o meu resultado final. É isso. Ah, mas é simples assim? É. A programação neurolinguística, ela veio para ser uma ferramenta de uso prático e simples. Não para ser elaborada, elucubrada de várias coisas. Não, ela é simples, ela é prática, ela é usual. E ela é uma ferramenta que faz a diferença na tua vida. Pode ter certeza disso. Já imaginou você aprender a fazer essas mudanças com outras questões um pouco mais sofisticadas? Medos, fobias, vícios, relacionamento, conflitos, a construção de crenças diferentes em relação a dinheiro, a saúde, a trabalho, a construção de uma identidade de quem eu quero me tornar, de quem eu quero ser. Tudo isso que eu falei, a PNL consegue ajudar. Tudo. Basta você estar aberto e você saber como, aonde eu estou e para onde eu quero ir. A ponte daqui para cá, a PNL te entrega dezenas de ferramentas e técnicas e exercícios para você ir trabalhando. Funciona para todo mundo? Funciona. Mas só vai funcionar para aqueles que de fato querem mudar. Porque se você faz o curso, aprende, coloca a apostila numa gaveta e nunca mais olha, não vai funcionar. Agora, se você faz um curso, né? E pode ser curso gravado que a gente tem lá do Introdução à PNL, não tem problema. Se você fizer ele, colocar em prática, eu garanto que você já vai mudar. Passados mais de 10 anos que eu estudo PNL, diariamente eu uso ela e percebo que muda. Diário. Até mesmo no cansaço físico, sabia? Até mesmo em cansaço físico. Quando eu vou praticar, eu pratico jiu-jitsu, quando eu vou para o tatame, muitas vezes eu estou cansado. E aí eu começo a perder, não para o meu adversário, mas a perder para mim mesmo. Primeiro eu perco aqui, depois eu perco aqui fora. E é curioso isso, porque eu sei direitinho quando eu vou lutar, quando eu vou ganhar e quando eu vou perder. Por quê? Porque quando eu vejo que é um cara mais velho, mais fortão, mais graduado, já começa um diálogo assim, ó, ih, cara, ferrou, não vai dar certo. E aí eu fico olhando ali, já vejo assim, bah, o cara vai me pegar, é certo. O que acontece? Pega. Agora, quando eu estou num outro momento que eu olho e digo assim, tá, tudo bem, ele está mais tempo que eu, mas eu posso também ganhar dele. Eu também sei. Opa, ganhei confiança. Meu diálogo já me ajudou. Aí eu vejo a imagem dele não tão grande, ele já menorzinho. Do meu tamanho ou às vezes até menor. Pronto. Ganhei força. Vou lá e ganho. Tá tudo aqui. A PNL, assim, o coaching nasce daquela coisa do jogo interno versus o jogo externo.
né? O winner game versus o Walter game, né? Desta forma que nasce, por exemplo, o coaching, trabalhando num jogo de tênis. Eu trago sempre os esportes como metáfora, porque eles são muito interessantes para a gente se dar conta disso. Mas isso se aplica em relacionamento, se aplica em vendas, se aplica em liderança, se aplica em negociação, se aplica em atendimento individual, para quem é professor, para quem é pai, enfim, para todas as pessoas, indiferente de qual área profissional atua ou qual dificuldade pessoal tem, a PNL ela serve como uma base, como um suporte. Quer ver como é parecido? Eu falei agora do esporte, mas quando você vai para uma negociação e você sabe assim, pá, aquele cliente ele é desafiador. Aquele cara pergunta pra caramba, velho. Ele quer saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Ai, meu Deus do céu, não tenho paciência para isso. Pronto. Você já está construindo o que vai acontecer. Você já está transformando e experimentando a derrota agora de algo que nem aconteceu. Não existe competidor difícil e nem cliente difícil. Existe um meu estado emocional adequado para lidar com o que vai acontecer. Essa que é a realidade. Então a PNL vai nos ajudar nisso. A gente a trabalhar essas questões emocionais de um jeito prático, rápido. A gente fez aqui com vocês em 15 minutos, 20 minutos. Né? Eu já vi o Bandler, por exemplo, fazendo cura rápida de fobia de pessoas fóbicas por situações, por animais, por objetos. Fazer cura rápida de fobia em 10 minutos. 10 minutos. Uma pessoa que tinha fobia de aranha, 10 minutos ele fez e ele trouxe dentro de um pote uma aranha e disse para a pessoa, toca nela. E eu pensei, não vai tocar. E a pessoa tocava na aranha e olhava para ele e dizia assim, nossa, ela é macia. Ela é macia. Ela é bem sedosa, né? E eu fiquei assim, ó. Olhei pro Marcelo, olhei pros guris e falei, caraca, velho. 10 minutos. Ele fez com que uma pessoa fóbica a um aracnídeo conseguisse colocar a mão dela nesse aracnídeo. Em 10 minutos. Na minha frente. Ah, mas é mágica. Não. É processo. Comunicação mental. Só isso. Ele conseguiu. E é isso, como o Marcelo falou. Ele trabalha com pessoas que têm medo de dirigir, que as pessoas fazem um atendimento com ele, 1, 2, 3, daqui a pouco está dirigindo o carro. Manda foto para ele dizendo assim, ó, passei na CNH, tirei minha carteira. É isso. Eu faço atendimento com pessoas que, por exemplo, eu atendi uma moça essa semana na segunda-feira à noite, segunda-feira à noite, que ela queria, o trabalho que ela fez é ter foco, mas acima do foco, persistência para fazer caminhadas, tá? Exercício físico. Eu fiz o atendimento com ela, na terça-feira ela mandou para mim uma mensagem, 1 de 4, estou caminhando. Na quarta, 2 de 4, continuo caminhando. Hoje ela mandou, Alex, 3 de 4, falta só mais um dia para ser 4 de 4. E eu, que bacana. E quando é que você vai fazer 1 de 7, 2 de 7? Que sábado e domingo também pode, né? Ela disse assim, então já muda aí. Já muda aí, porque hoje foi 3 de 6. Sábado e domingo eu também vou. Opa! Tá persistindo. Mas será que ela vai continuar? Na medida que a mente dela, o corpo dela for experimentando os benefícios de, por exemplo, subir uma escada e não ficar ofegante, de fazer compras e não ficar ofegante, de sentir, perceber, a Georgia trabalha com nutrição, né? Talvez tenha mais condições do que eu de falar sobre isso, mas perceber que a sua alimentação está mudando por conta de começar uma atividade física, muitas vezes acontece, de que a silhueta está diminuindo, mexe com a autoestima, se sente mais bonita, isso mexe com a confiança,
começo a tomar decisões e fazer escolhas na vida. Olha, quanta coisa! Só de começar a fazer uma caminhada. É possível? É possível. Agora tem um processo que ela está fazendo, porque ela já se deu conta de outras coisas e que a gente vai trabalhar em outros momentos, em outros atendimentos. Tudo usando o quê? Programação neurolinguística. Se vocês deixarem, eu fico aqui até às 5 da manhã falando de PNL. Eu sou apaixonado por isso. Por quê? Porque PNL, para mim, mudou a forma como eu me enxergava, como eu enxergava o mundo, mudou a forma como eu lido com as minhas coisas, com as minhas dificuldades emocionais, que eu continuo tendo. A gente não se torna um Buda de que nada mais nos afeta, né? Ah, agora eu estudo PNL, pode cair o mundo, eu vou estar zen. Não, não é bem assim. A grande diferença que tem é o tempo que uma pessoa que não sabe como a mente inconsciente funciona demora para fazer uma mudança é diferente de quem conhece, porque eu sei os atalhos. Eu sei qual botãozinho eu tenho que apertar ali. E aí muda rápido. Enquanto a outra pessoa leva mais tempo, mais tempo. E tempo, hoje em dia, não é nem só dinheiro. Tempo também é saúde, né? Você ganha saúde. Essa que é a verdade. Muito bem. Fomos bem hoje? Gostaram? Legal. Oi, Nadeir. Você chegou só no fim, Nadeir. Ah, então, desculpa aí. Eu tenho um Ah, compromisso toda quinta-feira, mas ah, aí eu fico lá e aqui, né? Mas tudo bem. mas que bom que você veio. Essa aula ela fica gravada, tá? Aliás, por falar Oh, nisso, vou pedir uma ajuda para vocês. Eu vou pedir que vocês entrem lá no YouTube. Marcelo, coloca o link para eles aqui lá no nosso perfil no YouTube. Entrem lá no nosso canal lá do YouTube. A gente está construindo um canal novo, eu e o Marcelo. E se inscrevam lá naquele canal. Se inscrevam nele, mandem para amigos, para amigas, porque a gente está postando conteúdo lá sobre PNL, essas aulas a gente vai subir para lá, a gente está fazendo opa, vídeos, colocando coisas somente sobre programação neurolinguística. É gratuito, não paga nada. É assim, pô, tem amigo seu, amiga sua que está lá sofrendo. Cara, segue esses caras aqui, entra lá, ó, o Marcelo já colocou ali, ó, o canal. Basta você clicar nesse link que o Marcelo colocou, que vai te direcionar lá para o YouTube, e aí você consegue ver lá os vídeos, né? Nós já temos lá, tem 3 vídeos, ó, tem uma aula inteirinha sobre como realizar sonhos, estratégia Disney, olha que legal, 21 minutos. Tem uma aula que eu dei aqui, um vídeo que eu gravei, como manter-se motivados com as metas, uma aula de 16 minutos. Tem um vídeo que eu fiz, que eu coloquei lá também, sobre pressupostos, né? Ou seja, tá tudo lá, gratuito. Essa aula a gente vai subir, a gente vai toda terça e quinta agora, vamos subir uma aula gravada lá pro canal do YouTube, tá? Além do canal do YouTube, se você não nos segue, eu acho que a maioria de vocês aqui nos seguem, lá na outra rede social vizinha tem uma Escola Livre, né? O nosso perfil Escola Livre Oficial, ali na rede vizinha ali, sabe? Chamada Instagram. Escola Livre Oficial lá também. Tem um monte de conteúdo que a gente está colocando lá, ou seja, eu e Marcelo, a gente está buscando, assim, sabe? Entregar conteúdo, entregar conteúdo. Esses grupos aqui, eles vão continuar até o final do ano. Quinta-feira tem grupo de estudos. Para quê? Para que cada vez mais as pessoas comecem a aplicar a PNL no dia a dia, a entender que a PNL pode sim ser um caminho, ser uma forma de você mudar a lente do seu óculos e enxergar o mundo de um jeito diferente. Quem já fez curso conosco, o Matheus, eu sei que já fez, a Jorge, a Nadeir, sabe do que eu estou falando, assim, muda a forma como você lida com os seus problemas, as suas dificuldades, muda a forma como você educa filho, muda a forma como você se relaciona com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, crush, não importa. Muda. Você vai mudar. Pode ter certeza disso. Tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Quinta a gente vai estar aí novamente, 19h30. Nem sempre vai estar eu e Marcelo. Às vezes vai estar só o Marcelo, às vezes vai estar só eu, às vezes vai estar só nós dois juntos. Mas sempre vai ter alguma coisa da Escola Livre. Toda quinta-feira, 19h30. A gente vai colocar o link sempre
da aula e o que vai acontecer lá naquele grupo, naquela comunidade. Que se tiver também pessoas que queiram participar, só mandar o link. Se não consegue, manda um WhatsApp pessoal, né, no privado ali, para mim ou para o Marcelo, que a gente manda o link para vocês. Valeu, gente! Obrigado a todos, um grande abraço, uma excelente final de quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau! Valeu! Valeu, boa noite.